Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Pode AZ. Pode AZ é aquele guia completo para brilhantar ainda mais o seu repertório e ter a certeza da sua aprovação, do seu sucesso, porque o seu sucesso é nosso também, sim? E o meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial. É aquele amigo que faz parte, sim, da minha panelinha. Aquele amigo que mora no meu coração e que você vai ficar... Se você ainda não o conhece, ficará encantado por ele. Sim, ele é o meu amigo Thiago Pavanelli. Ô, Carlinha, tudo bom? E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Obrigado, viu? Prazerzão estar aqui. Se apresente ali, meu querido. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui gravando esse podcast do AZ e da gente falar sobre um assunto super importante. Então, vai ser muito gostoso e eu estou muito animado para falar com você, Carlinha. Também. Vamos lá, amigo querido. É o seguinte, o nosso tema, gente, é um tema muito importante no mundo do trabalho, que é a inclusão e a diversidade. Não é que há 5 anos não víamos isso e hoje isso tem que acontecer, não é? Sim, muito importante, cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Mas, pra gente começar, vamos definir o que é inclusão e o que é diversidade. Isso já é uma diferença que é importante a gente deixar bem claro para os nossos ouvintes, para os nossos vestibulandos, porque às vezes as pessoas fazem confusão, né? Acha que é a mesma coisa ou não entende ali as diferenças. Quando a gente fala em diversidade, nós estamos falando das diferenças que marcam, por exemplo, a nossa sociedade. As diferenças de gênero, diferença de idade, diferença de orientação sexual, diferença de etnia. Então isso tudo, né, representa a nossa diversidade, que está muito presente na nossa sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade com uma diversidade muito grande. Agora, quando a gente fala de inclusão, nós estamos falando de políticas que possibilitam com que essa diversidade esteja presente dentro de um ambiente, como, por exemplo, no ambiente de trabalho que a gente está falando aqui agora. Então, não adianta nada a gente falar de diversidade sem estar ligado com a inclusão, assim como você não consegue falar sobre inclusão sem entender o que é essa diversidade. Então, apesar de serem assuntos, temas diferentes, eles são correlativos, eles estão totalmente interligados, um depende do outro. Pavel, eu li assim, que a diversidade é você convidar para festa. Isso. É uma metáfora. Isso. E a inclusão é você chamar para dançar. Exatamente isso. E Pavel, por que a gente vê mais, né, nesses últimos 5 anos, últimos 3 anos, eu acho? Por aí, um pouco mais. Antes a gente não via nada disso, meu amigo. Não. É porque a sociedade pede, vai ao encontro dessa carência humana, não sei, desse... O que a gente observa nos últimos anos, Carlinhos, é que essa questão da diversidade, da inclusão, ela vem sendo cada vez mais discutida dentro da nossa própria sociedade. Algumas conquistas foram muito importantes, conquista das mulheres, né? A questão do direito ao voto, a participação cada vez mais intensa das mulheres na política, as conquistas de grupo LGBT, as conquistas, enfim, uma infinidade de conquistas que foram possibilitando com que indivíduos cada vez mais diversos ganhassem voz dentro da nossa sociedade. Ganhassem voz dentro do nosso parlamento, ganhassem voz dentro das empresas. Então, com essa conquista cada vez mais marcante na nossa sociedade, isso se fez cada vez mais necessário a gente ter ainda mais políticas que possibilitassem a presença dessa diversidade com políticas de inclusão em vários setores dentro da nossa sociedade, no esporte, nas empresas, nas escolas. Então, isso é algo que a gente ouve falar cada vez mais. E isso é muito importante. Pavi, qual que é a importância disso? Falou da importância na escola, mas dentro de uma empresa? Carlinha, é fundamental, né? Porque as empresas, elas refletem a nossa própria sociedade. Então, se a gente fala sobre uma série de conquistas que diversos grupos conquistaram na nossa sociedade, das mulheres, de grupos LGBTQIA+, enfim, essas conquistas todas que estão cada vez mais presentes na sociedade, elas têm que estar presentes também dentro de um ambiente corporativo, dentro das empresas. E isso vai ser fundamental para as empresas. Quando as empresas entenderem que essa diversidade e políticas de inclusão
vão trazer uma série de benefícios para essas empresas, isso vai ficar cada vez mais presente. Por exemplo, a gente tem relatos de empresas que praticam políticas de inclusão que observaram uma série de benefícios dentro do ambiente de trabalho. Um ambiente mais colaborativo, um ambiente mais harmonioso, com menos preconceito, com menos machismo. Então, quanto mais as empresas perceberem isso, vai possibilitar um ambiente de trabalho cada vez melhor e isso vai refletir aonde? Isso vai refletir no produto final. Porque as empresas, elas estão interessadas em lucro. E quando elas entenderem que essa política de inclusão, né, de possibilitar um ambiente mais diverso, mais harmonioso, vai levar também ao aumento do lucro, isso vai fazer com que as empresas coloquem cada vez mais em prática esse tipo de política. Então isso é fundamental. E a empresa fica até mais humana, né? Com certeza. Muito mais humana. A imagem da empresa melhora demais, né? A ideia da responsabilidade social, porque isso é uma preocupação das pessoas hoje em dia. As pessoas, quando elas vão comprar um produto, muitas vezes elas não olham só para o produto final. As pessoas querem entender também como que essa empresa funciona, como que esse produto foi produzido. Então, melhorando essa imagem da empresa, né, passando essa ideia de uma responsabilidade social, essa empresa ela vai ter uma visibilidade muito melhor. E isso, consequentemente, vai refletir. Natura, né? Depois lembra a polêmica que deu do Magazine Luiza. Sim, né? O Magazine Luiza é um exemplo que a gente pode dar, né? O Magazine Luiza, eles perceberam que metade dos seus funcionários, quase metade dos seus funcionários eram de negros, só que dentro dos cargos de liderança era uma minoria. Então não refletia de fato ali o que era a empresa. Então ela colocou em prática um programa de trainee, né? Que é para formar gerentes, com cotas para negros, né? Foi super criticado. Foi super, vixe, virou uma discussão enorme, gente entrando com processo para tentar barrar o trainee, enfim. Mas isso é uma política da empresa que passa uma imagem de responsabilidade social que é muito importante. Ô Pava, e como que, pertinho aí da empresa, né? A gente falou da Natura, a gente falou da Magazine, como que as empresas podem promover essa diversidade? Promover a diversidade envolve colocar em práticas políticas de inclusão, né? Então, por exemplo, é preciso que as empresas coloquem em prática uma política de equidade. Quando eu falo equidade, estou falando, por exemplo, questão salarial, diferença de salário entre homens e mulheres. Isso existe muito dentro das empresas, né? Homens e mulheres que têm a mesma formação técnica, acadêmica, assumem os mesmos cargos dentro da empresa, mas a gente ainda observa uma diferença salarial entre homens e mulheres. Então, colocar em prática uma política de equidade é também uma política de inclusão, de possibilitar o acesso, por exemplo, eu falo em acesso, isso é muito importante, acessibilidade. Também é muito importante, porque não adianta nada, por exemplo, uma empresa coloca em prática uma política para a contratação de PCD, né? Pessoas com deficiência física, deficiência mental, aí contrata um cadeirante, por exemplo, e a empresa é cheia de escada. Como é que faz, né? Então, triste, não né? é só... não é só ter um nome, exato. Tem que ter na prática. E é por isso que a gente fala que é preciso entender a diferença entre diversidade e inclusão. Não adianta nada, a minha empresa contrata PCD, mas se ela não possibilita um ambiente para que essas pessoas possam ter acesso, possam ter um contato maior com as outras pessoas, porque não adianta você isolar as pessoas dentro da empresa, tem que possibilitar um ambiente. Porque é fácil falar assim, a minha empresa tem inclusão. Isso. Ok, tem inclusão, mas e aí, essa pessoa que você colocou, você dá a mesma oportunidade para ele do que aquele que não é o PCD? Exatamente. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar bastante dentro de uma empresa. Eu tenho, ok, mas eles têm a mesma oportunidade? Exato. Então é essa equidade, é essa acessibilidade, a questão salarial, essa oportunidade que deve ser dada dentro da empresa para que essa política de diversidade esteja ligada a uma política de inclusão. Isso. Não adianta só falar, né? Não adianta só falar. E quais são os benefícios, Pablo? Já falou bastante, mas quais são esses benefícios dentro da empresa, os benefícios para trazer essa diversidade, essa inclusão? Benefícios para a empresa? Para a empresa em si. Tá. E também para aquela pessoa que vem trabalhar como um PCD. Então, é isso que é importante a gente entender, né? Porque a gente tem os benefícios para a empresa, que a gente já falou, né? A questão
de um ambiente de trabalho mais harmonioso e que no final das contas vai até possibilitar lucros maiores para as empresas. Tem vários estudos que mostram que empresas que fazem essa política de inclusão observaram um aumento no lucro das suas empresas. Então isso é fundamental. Mas um outro benefício que é muito grande é para as pessoas, né, que são favorecidas com essa política de inclusão. Para as pessoas, para os PCDs. A questão da idade também é fundamental. Né? Quantas empresas deixam de contratar pessoas pelo fato de elas serem mais velhas? Né? E aí essas pessoas elas vão meio que se sentindo sem função dentro de uma sociedade. Isso é muito ruim, até por uma questão psicológica. E Pava, quando a gente vê essa diversidade, você vê o mais velho com aquele que acabou de ser, o que é trainee ainda, como é diferente. É muito diferente. Como que o ambiente é um ambiente mais agradável, como a troca, Sim, né? A experiência, é fundamental. diferente. Exatamente. É fundamental. Eu, que desde quando eu comecei, eu tive contato com professores mais velhos, mais experientes, que foram fundamentais para minha formação. Minha formação também. Muito importante. Ô, meu amigo, muito obrigada. Eu que delícia agradeço. de papo, muito obrigada. Fiquei muito feliz de ser tenhamos convidado. Muitos outros. Com juntos, certeza, né? viu? Muito bom, tanto que eu Obrigado. aprendo com você. Valeu. Eu também aprendo muito com você. E você tá no papel certinho aqui, viu? Gostando de ver. Nasceu para isso. Nasci para isso, devia contratar para sempre. Muito obrigada. Da mesma forma que foi um papo enriquecedor para o meu repertório, eu tenho certeza que foi para o seu também. E estamos sempre juntos, sempre. E sabe qual que é a nossa finalidade, qual que é o nosso objetivo? O seu sucesso, a sua aprovação. E o seu sucesso é nosso também, tá bom? Um beijo e vejo você no próximo episódio. Até mais, obrigada. Valeu, obrigado, até mais.